Meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo aqui do capítulo 2 do livro de Jonas. Nós já trabalhamos todo o capítulo 1. Nós estudamos aí versículo por versículo, nós trabalhamos as expressões, os contrastes, tudo que fala de Jonas 1. E agora nós entramos num segundo momento aqui do livro de Jonas. Nós entramos numa segunda etapa, num segundo cenário do livro de Jonas. E os irmãos devem se lembrar que eu disse em outra ocasião que o livro de Jonas, ao menos até esse momento, era um livro de descidas. Jonas vai descendo, ele desce da sua cidade para o porto, do porto ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão, e agora do porão ele desce para o mar, e agora ele vai descer mais ainda no que vai ser o fundo do poço de Jonas, literalmente ele vai até o fundo do mar ali, no estômago de um peixe. E essa história, especialmente esse trecho, é um trecho muito debatido em contextos liberais, como eu vou falar aqui mais para frente com os irmãos, como eu devo compartilhar, porque é uma história fantástica. É uma história inacreditável. Como pode um homem ficar 3 dias ali na barriga de um peixe? Ainda que talvez a expressão aqui 3 dias e 3 noites seja uma expressão idiomática para falar um dia, uma porção de um dia inteiro e uma porção de um terceiro dia, ainda assim talvez não seja ali ao período todo de 3 dias, mas partes ali de 3 dias, ainda assim é muito tempo. Se você imagina um homem ficar 1 hora na barriga de um peixe, já é muita coisa, quanto mais todo esse período de tempo aqui. Então é uma história um pouco fantástica. E por conta disso nós precisamos, com muito cuidado, com muito zelo, olhar para o que a Bíblia fala a respeito desse episódio, interpretar esse episódio da maneira correta, entender esse episódio da maneira correta, para que nós não caiamos em descrédito na nossa fé. E para que nós não sejamos também pessoas céticas quanto à ação de Deus. Nós já temos visto como Deus controla tudo da natureza na narrativa de Jonas. É a tempestade, é o grande peixe, mais para frente nós veremos a planta, nós veremos o verme, ou seja, o livro de Jonas está mostrando que Deus controla absolutamente tudo. E nesse caso não é diferente, porque o versículo 17 começa falando para nós que o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse, para que engolisse Jonas. E eu garanto para os irmãos que isso não é uma história de pescador. Talvez você tenha aí algum conhecido, algum amigo que sempre conta uma história aumentada, sempre conta uma história fantástica, que você fica meio cético com aquilo. Mas eu te garanto que não é o caso aqui. O que está diante de nós realmente aconteceu. Mas, pois bem, antes de entrarmos na nossa análise versículo por versículo do capítulo 2, eu quero fazer algumas considerações iniciais aqui. Então hoje nós vamos fazer 3 considerações iniciais a respeito do capítulo 2 como um todo. É uma introdução ao capítulo 2, porque os irmãos devem reparar que o capítulo 2 é um pouco diferente do resto do livro, porque se trata de uma oração. Mas não é uma oração qualquer, é uma oração formatada em um salmo. A oração é feita no formato de um salmo, como nós veremos aqui. Então, antes de entrarmos aí, versículo por versículo, eu quero falar com os irmãos a respeito de 3 considerações sobre o clamor de Jonas, e eu quero que os irmãos me acompanhem. Nós nos atentaremos hoje especialmente ao versículo 17 do capítulo 1 e ao versículo 1 do capítulo 2. Então vamos ver aí essas 3 considerações iniciais, me acompanhem, vamos entender aí um pouco mais a respeito do capítulo 2 e desse cenário que começa a se desenhar diante de nós. A primeira consideração que eu quero fazer para os irmãos é que esse episódio, o capítulo 2 aqui, o fato de Deus ter preparado um peixe para tragar Jonas, e Jonas ter orado da barriga do peixe, sobrevivido na barriga do peixe por 3 dias, isso é um evento histórico miraculoso. Notem que eu estou falando que é um evento histórico, ou seja, algo que aconteceu, não é algo inventado, também não é algo enfeitado, é algo que aconteceu do jeito que está descrito aqui, e por conta disso, além de um evento histórico, é também um evento miraculoso. E essas são 2 verdades que nós precisamos caminhar juntas com elas, porque nós podemos ver aspectos históricos aqui, o próprio livro é um registro histórico, mas é também um registro miraculoso. E por que é importante nós falarmos sobre o fato de ser um evento histórico e um evento miraculoso? Desde o século XIX, iniciou-se um movimento teológico chamado de liberalismo, especialmente representado por um homem chamado Rudolf Bultmann. E esse homem, junto com outros que vieram depois dele, propôs, o liberalismo propõe
ainda hoje, que é necessário retirar os mitos da Bíblia. Que a Bíblia é um livro de ética, é um livro que até contém certa palavra de Deus, mas é um livro que tem muitos mitos envolvidos. Então você precisa, para saber realmente o que é palavra de Deus, para saber realmente o que aconteceu na história, você precisa demitologizar a Bíblia. Você precisa retirar os mitos. Então você vê, por exemplo, os evangelhos. Aquela história da multiplicação dos pães, não, nada a ver, não é isso. Isso não aconteceu, isso é um mito que construíram acerca de Jesus. O fato do mar ter sido aberto e o povo ter passado pelo meio em terra seca. Não, nada a ver, isso não aconteceu na história. Isso é um mito. E para compreender realmente o que aconteceu na história, para entender realmente ali como as coisas aconteceram, nós precisamos retirar esses mitos, demitologizar a Bíblia. E esse é um movimento forte ainda hoje. E não apenas isso. Talvez relacionado a esse movimento, surgiu depois um outro movimento que tentou explicar tudo na Bíblia de maneira científica. Então todos os eventos miraculosos da Bíblia podem ser explicados cientificamente. Então você vê as 10 pragas do Egito, não há uma explicação científica para isso. Não foi um milagre. Aconteceu isso, veio um meteoro assim, produziu isso no gado, fez com que o gado morresse. Então você tem ali vários fatores que unidos levaram aquilo que foi interpretado como um milagre de Deus. Mas na verdade não foi um milagre de Deus, é uma questão toda científica que pode ser explicada. E o problema disso é que quando nós nos deparamos com o liberalismo, nós fazemos vários recortes na Bíblia e nós simplesmente tiramos Deus dela. Nós restringimos a Bíblia a uma esfera natural, a uma esfera que eu e você conhecemos do nosso dia a dia, onde as coisas seguem certas leis, sempre, obrigatoriamente. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que não é assim. Nós percebemos que há um Deus acima da história, que há um Deus acima da criação, que intervém, que sustenta a sua criação de maneira miraculosa e por vezes inverte as coisas. Faz com que mortos voltem à vida, faz com que água se transforme em vinho, faz com que os cegos voltem a enxergar, faz com que os coxos voltem a andar. Nós não podemos retirar isso. Retirar os milagres da Bíblia, tirar esses supostos mitos, é simplesmente tornar a Bíblia menos do que qualquer outro livro e tirar Deus da história. Agora, quando nós olhamos para o registro de Jonas, à luz disso, surgem algumas questões. E questões que nós precisamos lidar no campo da apologética, no campo da defesa da fé. Como eu vou responder algumas questões que aparecem aqui, dentro de uma especulação possível, dentro de um campo onde eu posso pesquisar, entender mais, sem retirar o aspecto miraculoso da história. As questões que se levantam são as seguintes, e ao longo dessa semana eu conversei a respeito disso com o evangelista Leandro Boer, ele que é um cientista, tem atuado aí na área de produção de textos científicos, criacionistas, que acompanha sites, materiais, publicações a respeito desse assunto. Eu conversei bastante com ele, ele me ajudou nesse campo, para que nós olhássemos algumas considerações interessantes aqui a respeito desse trecho. Veja só, existem 3 perguntas que nós precisamos responder aqui. A primeira pergunta é: qual animal teria uma boca grande o suficiente para conseguir abocanhar Jonas, sem triturá-lo? Qual animal teria um porte físico grande o suficiente para que Jonas pudesse ficar no seu ventre? Que animal seria esse? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como Jonas pode ter ficado na barriga de um peixe por 3 dias sem ser digerido? Pense lá o suco gástrico, correndo lá o suco gástrico, fazendo o processo de digestão. Como pode Jonas ter ficado 3 dias na barriga do peixe sem ser digerido? O mínimo que ele sairia era totalmente desfigurado, Como ele saiu vivo dessa história? Essa é uma segunda pergunta que nós precisamos responder também. E há uma terceira pergunta, essa a mais intrigante: como Jonas poderia sobreviver tanto tempo sem oxigênio? Meus irmãos, eu fiz um tempo de natação. E eu me vi como um hábil nadador. Eu conseguia ficar mais ou menos uns 5, 10 segundos sem respirar. Muito tempo. Ali um Michael Phelps quase, né? Como Jonas consegue ficar sem oxigênio? E olha que meu nariz é grande, né? Pois é. Como Jonas poderia ficar 3 dias na barriga de um peixe sem oxigênio e não morrer?
Então são questões que são honestamente levantadas e que nós podemos dar uma resposta simples, mas não simplista. Porque uma resposta simples poderia ser, porque Deus sustentou Jonas. Isso aqui é um milagre, ok, isso é uma resposta simples, é uma resposta verdadeira, é uma resposta crível. Mas eu creio que nós possamos ir um pouquinho além e especular em cima de algumas coisas que não direcionam a nossa fé, ou que não, das coisas das quais a nossa fé não depende, mas que nos ajudam a entender um pouco da atuação de Deus e algumas possibilidades desse episódio aqui. Então, me acompanha, eu sei que muitos irmãos gostam dessas questões mais científicas e apologéticas, então eu reservei um tempo aqui hoje para que nós tratemos disso, não só em termos de curiosidade, mas em termos de relato bíblico também. Tá? Veja só, para responder essas 3 perguntas, nós temos alguns candidatos. Que animal poderia ter uma boca grande o suficiente, um porte físico grande o suficiente para abocanhar Jonas e para que Jonas ficasse ali? Como Jonas não foi digerido na barriga do peixe? E como Jonas ficou tanto tempo sem oxigênio ali? Nós temos alguns candidatos. Possivelmente os irmãos já ouviram falar que Jonas foi engolido por uma baleia. Inclusive algumas traduções bíblicas trazem baleia. Ainda que a palavra utilizada aqui, no versículo 17, que fala, deparou o Senhor um grande peixe, nós não temos nada especificado do que é esse peixe. É um grande peixe, é um peixão. É isso que o texto fala. Não fala se é baleia, não fala o que é. Fala que é um grande peixe. Até porque essas classificações que nós temos hoje em dia, Jonas não tinha naquela época, né? Então o Senhor preparou um peixe da espécie tal, do filo tal. Não, isso é uma coisa nossa. Naqueles dias não havia essa preocupação. Além do mais, o peixe é um coadjuvante aqui. Ele não é para ter o foco que às vezes ele tem. Mas veja só, a baleia não é uma boa opção para ter engolido Jonas, abocanhado Jonas. Por incrível que pareça, a melhor opção de um animal marinho para ter abocanhado Jonas é um tubarão. Eu falo, nossa, mas um tubarão? Sim, você nunca imaginou que Tubarão, aquele filme, poderia estar certo. Há uma espécie de tubarão que já está extinta, chamada megalodonte. E nós ainda que não saibamos exatamente qual animal tem abocanhado Jonas, como eu disse, a especulação do megalodonte é muito plausível. E por que essa especulação é plausível? Porque o megalodonte é também conhecido como um tubarão branco gigante. E realmente ele tem proporções gigantes. É uma coisa assim assustadora. Se você encontrasse um na sua frente, você não teria para onde correr, porque a boca dele seria o diâmetro de você tentar nadar um pouco. Ele é muito grande, muito grande. Eu trouxe uma imagem aqui, eu creio que os irmãos consigam ver um pouco. Esse é o que eles imaginam que seria, né, um megalodonte. Nós não temos nenhum esqueleto, nenhum fóssil completo dele, porque a estrutura óssea de animais como o tubarão é formada por muitas cartilagens, que com o tempo elas desaparecem. Mas nós temos uma arcada dentária, os dentes, melhor dizendo, dele. E a partir disso eles fazem algumas projeções de como seria esse animal. E o megalodonte, ele teria aí esse tamanho. Aqui os irmãos não conseguem ver, mas na próxima imagem, acho que os irmãos vão conseguir ver uma comparação. O megalodonte é o animal cinza que está ali acima. E você é aquele pontinho preto ali embaixo. Certo? Então veja, um animal grande. Um animal para você ter no aquário da sua casa. Um animal muito delicado, um animal pequenininho, um animal, né, com toda a sua delicadeza, né? Ele é extremamente grande. E aqui os irmãos veem outras comparações. Aquele verdinho é o tubarão branco. Se você encontra um tubarão branco, você vai ficar apavorado. Imagine se você encontra um megalodonte na sua frente, então. Então, quando o texto fala de um grande peixe, se se trata de um megalodonte, não é exagero, realmente é um grande peixe. É um peixão, né? E não apenas isso, os irmãos podem ver ainda mais um exemplo. Pode passar a próxima imagem, Vitor. Aí a arcada dele, o que seria a arcada dentária dele, uma pessoa ali, para comparar o tamanho, né? Pequenininho, não é? Dá para fazer um carinho nele, né? Um animal ali que inspira toda a segurança do mundo para você fazer ali um nado com ele, né? Você nadar um pouquinho igual as pessoas nadam com golfinhos, né? Esse é o megalodonte. E por que o megalodonte é uma opção interessante? Porque o tubarão branco gigante é interessante. Em primeiro lugar, por conta do tamanho dele. Ele consegue abocanhar Jonas
E Jonas consegue ficar ali dentro do peixe com certa tranquilidade. É até possível que Jonas tenha uma sala de estar, um quartinho, né? Um certo conforto ali, porque o peixe é realmente muito grande. Mas além disso tem outro fator interessante. Os tubarões, eles podem adiar o seu processo digestivo em dias. Então, quando o tubarão come alguma coisa, ele não precisa necessariamente começar a digestão como nós fazemos. Quando você come alguma coisa, o seu trato digestivo já começa automaticamente a fazer o processo de digestão. Com os tubarões não é necessariamente assim. Eles têm a habilidade de adiar o seu processo digestivo, de modo que Jonas poderia ter ficado na barriga do megalodonte sem receber um pingo de suco gástrico ali, sem entrar no processo de digestão, visto que o tubarão pode adiar o seu processo digestivo. E um último fator é que tubarões brancos ainda hoje são comuns na região do mar Mediterrâneo, que é onde Jonas estava ali. E o tubarão branco que hoje nós conhecemos, alguns dizem que é da mesma família do megalodonte, ou seja, são próximos ali, são parentes, primos distantes, né? Ou seja, é possível que houvesse ali naquela região um tubarão dessas proporções que poderia ter abocanhado Jonas. Então vejam, são especulações, nós não sabemos se foi o megalodonte de fato, nós não sabemos, mas é uma especulação curiosa, porque realmente parece que as variáveis se encaixam no relato de Jonas. Mas vejam, o megalodonte é grande o suficiente para abarcar Jonas, para abocanhar Jonas e manter Jonas ali, um submarino muito confortável. O megalodonte pode adiar o seu processo digestivo, por isso que Jonas não foi digerido no tempo que esteve ali. Mas ainda permanece um problema. Qual? O oxigênio. Como Jonas se manteve 3 dias na barriga do peixe, na barriga de um megalodonte, talvez, nós não sabemos, mas talvez um megalodonte, como ele se manteve lá dentro sem oxigênio? E aqui é o ponto que nós não temos ideia. Isso configura um milagre. Nós não temos outro caminho para ir. É um milagre, não tem como clinicamente isso acontecer. Eu conversei com o Leandro e falei, Leandro, não tem, sei lá, talvez se a pessoa ficar inconsciente, se a pessoa, sei lá, tem uma crise de afogamento, né? Vai que Jonas ficou inconsciente, quase se afogando ali antes do peixe abocanhá-lo. Será que ele não consome menos oxigênio? E o Leandro falou para mim, Nicolas, é o contrário. Quando uma pessoa está em coma, alguma coisa, você precisa colocar mais oxigênio nela. Ou seja, não faz sentido isso. Realmente o que está diante de nós é, portanto, um milagre. Jonas ter sobrevivido esse tempo sem oxigênio configura um milagre. E, queridos, isso não é problema nenhum para nós. Isso não é questão nenhuma. Sabe por quê? Quando nós olhamos os eventos miraculosos que historicamente acontecem, que acontecem até na Escritura, o Leandro, ele me auxiliou muito com uma distinção de 3 tipos de eventos miraculosos que podem nos ajudar nessa distinção. Veja, existem aqueles eventos miraculosos que são totalmente inexplicáveis. São aqueles eventos que você fala assim, é impossível isso acontecer. Não tem como um morto viver. Não tem como um cego voltar a ver, um cego de nascença voltar a ver. É algo totalmente inexplicável. Isso é um milagre de ponta a ponta. Existe um segundo tipo de evento miraculoso que nada mais é até uma expressão ruim de falar, mas que é uma série de eventos que nós chamaríamos de coincidência. É uma série de eventos que vão casando de um jeito tão alinhadinho, mas tão perfeito, que se você tentasse combinar não dava certo. É aquela sucessão de eventos que um vai desencadeando o outro e eles vão se alinhando de tal maneira que é surpreendente. Que numa situação normal isso não poderia acontecer. Não tem como uma série de eventos acontecer de tal maneira que chegue naquele resultado. Isso é o que nós chamamos da providência de Deus. Onde Deus usa às vezes recursos normais, mas harmonizados, utilizados de tal maneira que a sucessão de eventos é inacreditável, é inexplicável, é um milagre. Isso é o que nós chamamos de providência. Mas o que está diante de nós pode ser, e parece-me ser, a mistura desses dois. Circunstâncias explicáveis da providência de Deus, mas também inexplicáveis de uma maneira miraculosa. Nós podemos explicar o megalodonte, nós podemos especular em cima do tubarão branco gigante, nós podemos falar a respeito do tamanho do maxilar, da estrutura óssea dele, do processo digestivo, nós podemos especular acima de tudo isso. Isso por si só seria uma sucessão de eventos que mostra a providência de Deus, o que não ataca a nossa fé.
É perfeitamente plausível isso aqui. É Deus mostrando da sua soberania em organizar os eventos para que um alvo fosse alcançado. Mas ainda resta a questão do oxigênio. E isso mostra para nós um sustento, uma provisão inexplicável, totalmente miraculosa. Então parece que nós temos essa junção aqui, desses dois elementos. E por que isso é importante para nós, queridos? Os mais céticos e os liberais, como eu disse, ao tentar tirar os milagres da Bíblia, eles tratam essas questões como coisas descartáveis, como algo que não faz diferença na prática, como algo que vai tornar a Bíblia um livro melhor. Mas a questão é que os milagres, a providência miraculosa de Deus, os milagres mais extraordinários que nós temos aqui na Escritura, não são questões descartáveis, porque se você retirar um milagre da Bíblia, se você retirar a realidade dos milagres da Bíblia, se você retirar a realidade de que Deus pode intervir nesse mundo de maneira inexplicável, se você retira isso, todo o seu cristianismo desaba. Tudo cai por terra, tudo vai embora. Porque o cristianismo está fundamentado sobre essa intervenção miraculosa de Deus. O cristianismo está fundamentado sobre isso. Se você tira os milagres, não existe mais fé cristã. Vejam como isso acontece, por exemplo, em Mateus capítulo 12. Vejam como Jesus, citando o episódio de Jonas, mostra essa conexão entre os milagres e a ratificação do Evangelho, a sustentação ali do Evangelho. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 38. Veja só, Mateus capítulo 12, versículo 38. O contexto de Mateus aqui, Jesus está tendo um embate aqui com os escribas, com os fariseus. Ele acabou de ser acusado aqui de expelir demônios por Belzebu, ou seja, os homens estão questionando o ministério de Jesus, estão questionando a pregação de Jesus. E diante disso, Jesus responde o seguinte, veja o que diz Mateus 12, versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Eles esperavam aqui um sinal astronômico, um sinal de proporções imensas ali, para que fosse comprovada a pregação de Jesus, a mensagem de Jesus, que ele não era alguém que estava expulsando demônios por Belzebu, que ele era alguém realmente confiável como Messias, enfim, era isso que eles esperavam aqui, é isso que eles exigem aqui de Jesus. Versículo 39, ele porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Que sinal é esse? Jesus está falando de Jonas. Então vejam que Jesus está mostrando que isso é um evento histórico, isso de fato aconteceu. Houve um homem chamado Jonas, que atuou profeticamente em Israel, e agora Jesus está citando esse homem. Então Jesus reconhece que isso de fato aconteceu, que é um evento histórico, é isso que nós estamos defendendo nesse primeiro ponto. Mas veja o que diz a sequência, versículo 14. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus usa o episódio de Jonas para falar, vejam, assim como Jonas esteve na barriga do peixe, eu estarei morto por 3 dias também. E o que aconteceu ao final dos 3 dias de Jonas? Jonas foi vomitado de volta para a terra, nós vemos isso no final do capítulo 2. E o que aconteceu ao 3º dia, depois da morte de Jesus? Ele ressuscitou. De maneira que assim como a mensagem que foi pregada por Jonas diante dos ninivitas foi ratificada, foi confirmada pelo milagre que aconteceu na vida do próprio profeta, Jesus está falando, quando eu, assim como Jonas, vocês virem eu ressuscitar, quando vocês virem um milagre acontecendo comigo, assim como a mensagem de Jonas foi ratificada, a minha pregação será ratificada também. A minha pregação estará sendo confirmada também. Por meio do milagre, a mensagem é confirmada. E nós vemos isso acontecendo ao longo de todo o Novo Testamento, nós não temos tempo para ver isso, mas o Evangelho de Marcos diz isso para nós, Atos diz isso para nós, que a mensagem pregada era confirmada por meio de milagres que eram feitos.
Isso é muito diferente do que nós temos hoje pregado por aí a respeito de milagres, o que as pessoas têm pregado a respeito de milagres. O que nós vemos aqui são milagres sendo utilizados para confirmar, para ratificar uma mensagem que era pregada. E quando Jesus cita Jonas aqui como um evento histórico e miraculoso, ele está falando, Jonas passou por uma grande experiência de milagre ali que aconteceu, algo extraordinário que aconteceu, e isso constitui um sinal do poder de Deus e da autoridade daquele profeta. Da mesma maneira, o Filho do Homem, quando for morto e ressuscitar ao terceiro dia, também terá a sua messianidade e a sua mensagem confirmada. Jesus está falando que algo muito maior estava prestes a acontecer aqui. Aí, queridos, por que nós não podemos apagar isso da nossa Bíblia? Por que nós não podemos passar uma borracha nos milagres? Primeiro, por conta do peso que Jesus apresenta aqui na história de Jonas. Mas em segundo lugar, porque ao comparar-se com Jonas aqui, a história de Jonas, nós percebemos que a ressurreição de Jesus, que é um milagre. Eu não sei vocês, mas eu não conheço mortos que voltam à vida com frequência. Eu não sei, nunca conheci ninguém, não é uma coisa normal. As pessoas morrem e permanecem mortas, é assim que acontece geralmente, não é? Mas Jesus fala da sua ressurreição aqui. E isso é algo tão central, esse milagre é tão central para a fé cristã, que se você apaga, se você tira isso da Bíblia, a sua fé desmorona, a sua salvação desmorona também. Vejam o que diz Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Vejam como a ressurreição de Jesus, como esse milagre que confirma a sua divindade, é importante para nós também. Porque há uma confirmação da nossa salvação envolvida nisso. Por que os milagres são importantes? Porque os milagres foram usados por Deus e são usados por Deus para mostrar o seu poder, a sua soberania, o modo como Ele controla a história, mas também para confirmar a sua mensagem. E que confirmação nós temos? Veja aí, Romanos capítulo 4, versículo 25, perdão. Romanos 4, 25, veja só. Romanos 4, 25. O qual, falando de Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Jesus só tivesse morrido, nós nunca saberíamos se o preço do pecado foi pago, nós nunca teríamos essa certeza, e nós também não saberíamos se Jesus era de fato Deus ou não, porque grandes mestres da história pregaram mensagens poderosas também, mas morreram e permanecem mortos até hoje. Agora, quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, nós temos a confirmação de que agora, pela obra dele completa, nós podemos ser justificados. Ou seja, nós agora nos apresentamos diante de Deus como pessoas justas, como pessoas sem culpa diante de Deus. E o texto fala que ele morreu por conta das nossas transgressões, mas a sua ressurreição foi realizada para a nossa justificação. Se um liberal ler esse texto, ele tem que tirar a segunda parte. Ele vai falar, o qual foi entregue para nos dar um grande exemplo, o qual foi entregue para nos ensinar alguma coisa, o qual foi entregue para incentivar, encorajar as pessoas. Mas se você crê em milagres, você crê na ressurreição de Cristo, então você crê que o homem pode ser justificado diante de Deus por meio da obra de Jesus. Por isso nós estamos falando que o episódio de Jonas é um episódio que mostra um evento histórico, sim, mas também miraculoso. Meu irmão, se você é um liberal, se você é um cético, se você não acredita em milagres, lamento de dizer, você não pode ser crente. Não tem como, não dá. Não dá. Falar que é liberal e dizer que é crente é como um churrasco vegano. Não dá. É como um corintiano gente boa. Não dá. É como um palmeirense com o mundial. Não dá. Não dá. São incoerências. Não dá. Você não consegue. Porque a fé cristã está fundamentada em milagres, em intervenções de Deus para prover salvação para o seu povo. Meus irmãos, a encarnação de Cristo é um milagre. Como a virgem conceber pode ser explicado pela ciência? Não dá. Isso é um milagre. Se você tira os milagres, então você tira toda a base do cristianismo. Você tira Deus da história, você mata Deus.
Você fala que se há um Deus, ele não intervém na história. Portanto, o milagre é essencial para a nossa fé. Os milagres são essenciais para a nossa fé. Milagres esses registrados aqui, que mostram que Deus continua soberanamente intervindo na história, dirigindo o seu povo e dirigindo todos os eventos, inclusive os narrados aqui no livro do profeta Jonas. Então, lembre-se, a primeira consideração é que esse episódio se trata de um evento histórico miraculoso. Essas duas coisas. É histórico porque aconteceu, e é miraculoso porque são fatores que fogem à nossa explicação, que estão acima da nossa explicação. Mas vamos a uma segunda consideração, e essa particularmente é a minha preferida, porque na escola eu nunca fui muito bom de ciências. E para falar de tubarão, de biologia, eu tive que estudar um pouquinho para não cometer nenhuma gafe aqui, né? Agora, nós entramos numa outra parte que eu gosto um pouco mais, e agora olhando para o capítulo 2 de maneira geral, que diz respeito, a segunda consideração diz respeito ao poema vívido que nós vemos na oração de Jonas. Jonas estrutura a sua oração como um poema, como um salmo. Então, enquanto a primeira consideração que nós vimos é que esse episódio é um evento histórico miraculoso, a segunda consideração que eu quero fazer é que esse episódio se trata de um poema vívido, ou retrata um poema vívido. Veja o que diz o capítulo 2, o versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E o que nós temos na sequência é um salmo. É uma oração estruturada no formato de um salmo. O livro de Jonas é particularmente especial porque ele é um pouco diferente dos demais. Ele é um livro pequeno que mistura poesia, como nós veremos aqui, mistura prosa, é uma narrativa, e mistura profecia também, porque Jonas faz aqui uma profecia para Nínive. Então é um livro que, apesar de pequeno, mistura todos esses detalhes aqui. É um livro literariamente muito rico, apesar de, muitas vezes, isso passar despercebido diante dos nossos olhos. Mas o que nós vemos é que a oração de Jonas, como eu disse, ela está estruturada no formato de um salmo. E como nós veremos mais para frente, possivelmente, Jonas usa de uma estrutura conhecida do judeu, de um salmo de ação de graças, onde o judeu agradecia por um livramento de Deus. Há uma estrutura presente aqui nesse salmo. E Jonas, como bom judeu que era, como bom profeta que era, conhecia os salmos, e por isso quando ele ora a Deus, ele usa dessa estrutura para levar o seu clamor a Deus. Ele ora um salmo. E por que definir isso é importante? Por que falar que isso aqui é um poema é importante? Meus irmãos, em nossa igreja, todos os pregadores e pastores que sobem nesse púlpito utilizam do que nós chamamos de um método gramatical de interpretação. Isso quer dizer o quê? Histórico-gramatical. Isso quer dizer o quê? Que nós lemos a Bíblia a partir de questões literárias também. Cada gênero literário presente na Bíblia deve ser interpretado de acordo com o seu gênero literário. Profecia deve ser interpretado com critérios de profecia. Narrativas devem ser interpretadas com critérios de narrativas. E poemas devem ser interpretados com critérios de poemas. Nós precisamos ter essa sensibilidade aqui. Nós não podemos ser pessoas brutas, ogros, que chegam diante de um poema e quebram o poema todo para tentar extrair alguns princípios. Não, o poema tem que ser interpretado à luz de uma linguagem poética, à luz do gênero literário de poesia. Isso é muito importante para que nós compreendamos exatamente o que aconteceu. Só para os irmãos entenderem como isso é importante na prática. Veja só. Algumas pessoas defendem, e eu já ouvi isso, defendem que Jonas morreu. Que quando Jonas estava na barriga do peixe, ele morreu. E há um amigo meu que fala que ele acredita que Jonas morreu, porque assim o milagre é maior. Tem uma tendência meio pentecostal aí, né? Fala que Jonas morreu porque o milagre aí fica maior. Não. Mas tem pessoas que realmente acreditam que Jonas morreu. Por quê? Porque Jonas usa de uma linguagem aqui que nos remete a um contexto meio mórbido, né? Veja o que diz aí, por exemplo, o versículo, vejamos aqui, o versículo 3.
Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E especialmente no versículo 1, nós temos aí a presença da palavra Sheol, do hebraico, que muitos interpretam como, o que significa na verdade é o lugar dos mortos, é muito presente nos Salmos essa expressão. O Sheol é para onde os mortos vão, é o lugar dos mortos, é o Sheol. Os judeus não tinham uma concepção tão clara ainda pela revelação bíblica de céu e inferno, então muitas vezes eles utilizam a palavra Sheol, e Jonas utiliza essa palavra aqui no seu salmo. Ele fala, eu estive às portas do Sheol, eu fui ao Sheol. E as pessoas pensam, por conta disso, quer dizer então que Jonas morreu, afogado. Agora, isso é uma poesia, é um poema. E em um poema, o autor tem liberdade para usar de uma linguagem dramática, que não necessariamente represente algo literal que ele experimentou? Pode? Se eu falo para os irmãos assim, eu estou morrendo de fome, quer dizer que eu literalmente estou morrendo de fome? Que eu estou definhando aqui de fome. Se eu falo, eu estou morrendo de sono, isso significa que eu estou morrendo de sono? Não, é uma linguagem poética, figurada. E é isso aqui que nós temos. Vejam um exemplo disso no Salmo 88. Vejam o Salmo 88. Vamos comparar Salmo com Salmo e vamos ver que isso acontece outras vezes. Nem sempre Sheol significa que o camarada morreu. Veja ali o Salmo 88. Acompanhem comigo. É um trecho do Salmo 88. Veja o que é talvez um dos salmos mais tristes do saltério. Veja como as expressões são utilizadas aqui. E não significa que o salmista morreu. Veja só, Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida jace à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Opa! Ou ele é coveiro, ou, se você interpretar isso aqui literalmente, ele morreu. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Não melhora. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Aí eu te pergunto, esse homem aqui morreu ou não? Como eu sei que ele não morreu? Como eu sei que esse homem não morreu? Porque ele está escrevendo o salmo. Até onde eu sei não tem escrivaninha em caixão. Ele está escrevendo isso aqui, mas ele está utilizando de uma linguagem figurada, uma linguagem poética. Ele está mostrando o sofrimento, o desespero dele, como alguém que morre, como alguém que está desamparado por Deus. Então, quando nós interpretamos o poema de Jonas aqui, em Jonas capítulo 2, nós precisamos levar isso em conta. Nós estamos tratando de um poema, e um poema muito vívido, com cores muito fortes aqui, que pintam imagens muito fortes na nossa mente. Isso, queridos, o fato de Jonas utilizar aqui um salmo ensina algo para nós. Quando o judeu queria expressar as suas emoções, ele utilizava de um salmo. Era a estrutura poética mais comum daqueles dias. Então, quando ele queria expressar uma emoção, um sofrimento, uma alegria, uma tristeza, ele utilizava um salmo, uma estrutura de salmo. Isso mostra para nós, meus irmãos, que essa forma de arte encontra lugar na vida humana. A arte é importante para nós. A arte nos ajuda a expressar coisas que talvez naturalmente nós não conseguiríamos expressar. A arte nos ajuda a expressar elementos que talvez de outra forma nós não conseguiríamos expressar. E a arte é uma ferramenta dada pelo próprio Deus ao homem para que ele pudesse justamente expressar com cores muito vívidas a angústia, o sofrimento, a alegria, o júbilo, os seus dilemas. A arte faz parte do mais intenso na experiência humana.
É por isso que no caso de Jonas, nós vemos ele expressando seu medo e sua gratidão por meio da arte, por meio de um poema. É por isso que adolescente, quando está apaixonado, faz o quê? O que adolescente apaixonado faz? Escreve poeminha. Queria ser poeta, mas poeta não posso ser, porque poeta pensa muito e eu só penso em você. Uau, hein? Os rapazes solteiros podem usar. Quem sabe isso ajuda um pouco. Mas é isso que o adolescente apaixonado faz, não é? Quem aqui, quando na adolescência, não fez um poeminha que atire a primeira pedra? Até o homem mais bruto faz isso. Até os brutos, os que mal sabem se expressar em palavras verbais ali, escrevem poeminhas para suas amadas, para as suas namoradinhas, aquelas a quem eles admiram. Né? É algo que faz parte da experiência humana. Nós usamos da arte para expressar o que há de mais profundo na nossa existência. E qual é o problema? Nós não temos investido em arte como crentes. Seja na música, seja na literatura, seja na pintura, seja no cinema, seja em fotografia, seja em qualquer uma das expressões artísticas, nós saímos desse campo de maneira que agora as verdades da palavra de Deus, alinhadas com o que há de mais profundo na existência humana, não encontram mais eco dentro da igreja, nos crentes. Nós nos tornamos pessoas frias para a arte. Nós nos tornamos pessoas insensíveis para a arte. Meus irmãos, Deus se preocupou em colocar arte na Bíblia. Não só a Bíblia como um aparato literário, como um livro, já é por si só um exemplo de arte, mas quando nós olhamos como Deus escreveu a Bíblia, nós percebemos o seu cuidado e o seu zelo artístico. Vejam em casa depois, o Salmo 119, Provérbios capítulo 31 e o livro de Lamentações são escritos de maneira acróstica. Isso quer dizer o quê? Cada letrinha do alfabeto hebraico abre uma seção, uma linha do livro. Você vê o Salmo 119 na sua Bíblia, depois você pode ver se você tem isso, mas algumas Bíblias trazem uma marcação no Salmo 119, que talvez você não entenda, mas está escrito assim, Aleph, Beit, Gimel. Você fala, o que é isso? São as letras do alfabeto hebraico, e no hebraico, cada estrofe começa com essa letrinha. No nosso seria A, B, C, é mais ou menos o que a Xuxa tentou fazer. A de amor, B de baixinho, é mais ou menos isso, mas só que muito melhor, né? Infinitamente melhor, né? Mas é isso, o Salmo 119 é estruturado assim, Provérbios 31, o provérbio da mulher virtuosa, é estruturado assim, o livro de Lamentações é estruturado assim. Veja, Deus se preocupa com a beleza, Deus se preocupa com a arte, porque isso mostra a intensidade de emoções da nossa existência. O livro de Provérbios todo é estruturado com vários paralelismos. Isso é expressão artística também. Quando nós vemos o livro de Cantares é o primeiro musical bíblico, porque você tem um coro individual masculino, você tem um coro individual e feminino, você tem um coro coletivo ali de homens, mulheres, todos cantando junto naquele grande cântico dos cânticos. Isso é arte. Quando você vê Ruth, o livro de Ruth é uma novela, é escrito de maneira a ser uma pequena novelinha, é um estilo literário de novela. Não as novelas da Globo, não isso aí. Uma novela boa, de verdade, uma novela literária. É arte. Porque, meus irmãos, a arte expressa o que há de mais profundo na nossa existência, nas nossas emoções. E quando Jonas se vê na barriga do peixe, ele fala, eu preciso expressar a minha oração a Deus. Como? Vou falar em línguas. Não. Como? Vou sair rodopiando na barriga do peixe para ver se ele tem uma indigestão e me joga para fora. Não. Como Jonas faz isso? Ele escreve um poema. A sua oração em forma de poema. Na semana que vem, meus irmãos, nós teremos o Enco Jovem. E neste ano nós falaremos sobre marxismo cultural, que tem tudo a ver com esse assunto. Porque o progressismo tem invadido e destruído a arte. Aquilo que nós vemos de pessoas nuas sendo uma exposição de arte, aquilo que nós vemos de pessoas gritando como uma obra de arte, aquilo que nós vemos como
coisa totalmente aleatória e feia, chamado de obra de arte. Isso é fruto de uma visão progressista, que entrou nesse mundo de maneira que os crentes saíram e deixaram que o progressismo tomasse conta da arte. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos perder esse aspecto humano e divino da arte. A arte é importante, e nós vemos isso a partir desse poema vívido aqui de Jonas. Mas há uma segunda aplicação que eu quero mencionar para os irmãos. Quando nós vemos o poema todo de Jonas, o Salmo de Jonas, não apenas a sua estrutura, mas nós vemos que Jonas faz algumas referências a trechos de salmos, do livro de Salmos. Ele pega alguns trechinhos e ele cita, e ele estrutura a sua oração, como eu disse, num formato de salmo. E no meio do seu sofrimento, da sua angústia e até diante do seu livramento, Jonas, que conhecia a Escritura, se lembra da palavra de Deus. No meio daquele turbilhão todo, ele se lembra da Escritura. E ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor. Isso aqui é uma citação de um salmo. Na minha angústia clamei ao Senhor. No meio da barriga do peixe, ele se lembrou desse salmo. Eu clamei ao Senhor. Eu lembrei de um salmo aqui. Isso mostra para nós, queridos, que nós como crentes precisamos, a exemplo de Jonas, ter a Escritura pronta para que nós possamos acessá-la em nossa mente. Nós precisamos inundar a nossa mente com a Bíblia, para que no momento de angústia, para que no momento de tristeza, para que no sofrimento, na alegria, nos dilemas, nós tenhamos um arquivo vasto da palavra de Deus. E assim como Jonas, nós busquemos nas pastas da nossa mente e puxemos ali: na minha angústia eu clamei ao Senhor. E puxemos ali: o guarda de Sião não dorme. E nós puxemos não só uma linguagem bíblica, mas as verdades da palavra de Deus também. Jonas conhecia a Escritura como profeta que era. E agora, no meio daquela situação desesperadora, ele se lembra da Escritura. E nós, muitas vezes, quando estamos no meio da dificuldade, nós nos lembramos de quê? Legião Urbana. Nós nos lembramos de... eu nem vou falar sertanejo universitário aqui, para não baixar o nível, né? Mas nós nos lembramos de Peppa Pig. No final dá tudo certo com Peppa Pig. Vai dar certo na minha vida também. Os pais sabem disso, né? Nós nos lembramos de Baby Shark. Nós nos lembramos de coisas que não vão nos ajudar em absolutamente nada. Nós nos lembramos dos filmes da Disney. Não, porque no filme da Pocahontas dá tudo certo no final, então vai dar certo na minha vida também. Não é isso que nós precisamos fazer. Jonas, ele tem aqui um arsenal de recursos bíblicos. E ele acessa esses recursos bíblicos quando necessário. E é isso que nós precisamos fazer também. Nós precisamos ter isso pronto na nossa mente, para que nós sejamos ágeis, puxemos e apliquemos no nosso dia a dia. Veja o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 16. Acompanhe comigo, Colossenses 3, 16. Deixa para lá esse papo de sertanejo universitário, de Legião Urbana, Cássia Eller. Deixa isso para lá. Isso não vai te ajudar em nada, não vai te ajudar em nada. O que vai te ajudar nesses momentos é a Escritura. Você precisa lembrar disso. O jovem, quando está na fossa, porque levou um fora da namorada, não tem que ficar escutando música de fossa. Tem que lembrar de quê? Da Bíblia. Tem que lembrar da Escritura. Tem que lembrar disso, não ficar se martirizando lá. Quando você for dar um conselho para alguém, você tem que buscar os arquivos bíblicos que estão na sua mente. Não ficar falando coisas de sabedoria popular, do tipo: se não vai pelo amor, vai pela dor. Não! Isso nem existe, isso nem está na Bíblia. Isso nem é verdade. Jonas é a prova disso. Meus irmãos, nós precisamos acessar esse conteúdo bíblico. Colossenses 3,16 diz assim. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A ideia aqui que Paulo quer transmitir é de uma casa cujos cômodos estão cheios de coisas. Cheios. Sabem aqueles acumuladores compulsivos? Pessoas que vão guardando tudo. Você tem que ter isso da palavra de Cristo. Os cômodos da sua casa mental têm que estar cheios da palavra de Cristo. E qual é o resultado disso? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos. Vejam, o que Jonas utilizou lá na sua oração, ele utilizou um salmo. E o que Paulo fala aqui, que nós precisamos nos instruir e aconselhar com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É isso que tem que permear a nossa mente.
Não as besteiras da sabedoria popular que nós vemos por aí. Não essas coisas que os youtubers têm falado por aí. Essas baboseiras que têm sido ditas. Não. Jonas lembra-se daquilo que ele sabia. E você só pode se lembrar de uma coisa que você sabe. Você só pode se lembrar de uma coisa que você tem contato. Você só pode se lembrar de uma coisa que está fresca na sua memória. Portanto, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso aconteceu com Jonas. E isso deve acontecer conosco também. Então, a segunda consideração que nós fizemos é que se trata de um poema vívido. Primeira consideração, se trata de um evento histórico e miraculoso. Segunda consideração, a oração de Jonas se trata de um poema vívido. E agora nós vamos terminar falando da terceira e última consideração, que é uma oração tardia. A oração de Jonas é uma oração tardia, trata-se de uma oração tardia. Nós poderíamos muito bem chamar esse salmo aqui de o Salmo de Jonas. Eu li na internet um título que eu gostei bastante, é o título do o Salmo do Profeta Pródigo. Eu achei legal esse título, eu não sei quem deu, mas eu achei interessante esse título. Mas nós podemos ver aqui esse Salmo de Jonas. Mas nós devemos reparar, como eu disse, que isso aqui é uma oração. Jonas não escreveu só um poema para passar o tempo na barriga do peixe. Né? Jonas está orando a Deus. E ele ora a Deus a exemplo dos Salmos. Porque o livro dos Salmos, meus irmãos, às vezes nós perdemos isso de vista, é um livro dedicado à oração, individual e coletiva. O livro de Salmos é quase que um manual de oração. Você tem ali exemplos e modelos de qualquer tipo de oração, praticamente, que você precisar enfrentar na sua vida, de situações que você vai enfrentar na sua vida. Você tem salmos de gratidão, você tem salmos de louvor, você tem salmos de lamento, você tem salmos de livramento, você tem vários tipos de salmos. Salmos que são individuais, salmos que eram entoados publicamente nas festas de Israel. Você tem vários tipos de salmos, mas majoritariamente o livro de Salmos é um livro de oração. É um livro, é um manual amplo, é o maior livro que nós temos na Bíblia. É um manual amplo de como o servo de Deus se aproxima do Senhor em oração. Como deve ser a oração do servo de Deus. O livro dos Salmos nos dá exemplos, modelos para isso. E a oração, meus irmãos, é o oxigênio do crente. Não existe um crente que não ore. Não existe isso. É inconcebível um filho de Deus que não fale com seu pai. Essa ideia não casa também. E nós percebemos aqui que há então uma dobradiça na história de Jonas. E eu quero que os irmãos percebam isso. Vejam que no capítulo 1, todo mundo ora. Menos quem? Jonas. Os pagãos começam a orar aos seus deuses. E eles oram lá os deuses deles. Aí o marinheiro o capitão chega para Jonas e fala: o que você está fazendo dormindo, cara? Levanta aí, ora. Jonas ora? Não, Jonas não ora. Então os marinheiros começam a lançar sortes. Jonas ora? Não, Jonas não ora. E então os marinheiros, diante daquela tempestade, começam a orar a Deus. Vejam, eles saem do paganismo, se tornam adoradores do Deus verdadeiro, e Jonas ora? Não, Jonas não ora. Jonas não ora em momento nenhum do capítulo 1 aqui. Mas quando chega na barriga do peixe, então, aí ele ora. Aí ele ora. Agora é hora de orar. Né? Momento de oração. Né? O quartinho de oração aqui agora. Né? Essa é a dobradiça. Jonas teve oportunidades 1000 de orar antes, mas ele só orou quando estava na barriga do peixe. Muitas vezes, queridos, em nossa rebeldia, o Senhor tira de nós todas as nossas opções de recursos, para que nós vejamos que Ele é o único recurso que nós temos. Jonas não tinha mais o que fazer aqui. Ele era orar ou orar. Nada podia livrá-lo daquela situação. Aliás, talvez ele nem quisesse ser livrado daquela situação. Mas no meio do seu desespero, no meio do seu livramento, ele vê que Deus o privou de todos os recursos. Ele não tinha mais como fugir para outro lugar. Ele não tinha mais como pegar uma embarcação. Ele não tinha mais como fugir da outra cidade. Tudo o que ele podia fazer agora era clamar a Deus. E muitas vezes na nossa rebeldia, a exemplo de Jonas, o Senhor, na sua disciplina amorosa, Ele retira de nós todas as nossas opções a que nós possamos recorrer, para que Ele mostre para nós que Ele é e sempre foi a única opção que nós temos, o único recurso que nós temos como servos dEle, o único a quem nós podemos recorrer de verdade. Você já deve ter encarado situações
em que você não tinha o que fazer. E você falava, eu só posso orar. Mas vamos fazer isso aqui, não, não dá. Vamos fazer aquilo ali, não, não dá. Fala com tal pessoa, não, não dá. Mas e agora? Vamos então orar. O que fazer? Orar. Parece que às vezes, em sua sabedoria e em seu amor, Deus tira de nós todos os recursos que nós possamos atentar, para que Ele se mostre como o único recurso que nós temos. E parece que isso aconteceu não só com Jonas, mas com Israel também. Várias vezes Israel foi cercado militarmente. E quando Israel era cercado militarmente, é exemplo do cerco que a própria Assíria, que aqui é o império aqui do livro de Jonas, quando a Assíria cerca a Israel, quando a Assíria cerca Judá, nos tempos de Isaías, lá em 2 Crônicas capítulo 32, nós vemos que não há outra opção. Não tem o que o povo fazer. É um exército imenso do lado de fora da cidade. Não tem o que a gente fazer. Eles vão interromper todo aqui o nosso suprimento, a gente vai morrer aqui. Qual é a única opção? Orar. E o que acontece? Deus ouve essa oração. Deus vai em socorro do seu povo, exatamente como aconteceu com Jonas. Meus irmãos, nós pensamos isso em nível individual, mas nós podemos ver isso também em nível coletivo. Quantas vezes nós vemos o nosso país passando por situações, fruto da rebeldia, do pecado do nosso povo, em que nós falamos, não tem mais o que fazer. Essa semana mesmo, nós vimos o STF votando sobre a prisão em segunda instância ou não, adiaram a votação para novembro, mas o Brasil inteiro está na expectativa disso, porque é uma coisa que pode golpear fortemente a tentativa de reconstruir a moralidade e a justiça do país. E nós vemos lá a instância suprema do país, fazendo essa papagaiada toda. A quem nós vamos recorrer? A Deus. Vamos orar. Muitas vezes Deus tira todos os nossos recursos, em nossa rebeldia, Deus tira todos os nossos recursos, para que Ele se mostre como o único que sempre esteve presente, como recurso suficiente para as nossas situações. Mas há uma última verdade a respeito dessa oração tardia, e eu quero terminar falando dessa última verdade. O que nós aprendemos aqui também, meus irmãos, é que o Senhor ouve orações tardias. E essa talvez seja a maior prova da misericórdia de Deus no livro de Jonas. Se eu fosse Deus, eu teria jogado Jonas no mar e feito a história tomar outro rumo. Mas Deus é muito misericordioso. E ainda bem que Ele é mais misericordioso do que eu. Ele é mais misericordioso do que qualquer um de nós. Porque nós vemos aqui que Deus responde orações tardias. Depois de toda aquela papagaiada de Jonas, ele clama a Deus. E o que a oração de Jonas fala? Que Deus ouviu. E como termina o capítulo 2? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Jonas, eu vou te dar mais uma chance, porque eu sou misericordioso. Talvez a misericórdia de Deus, junto com a sua soberania, sejam os atributos que mais aparecem na história de Jonas. Mas nós aprendemos desta oração, dessa curta oração de 7 versículos, nós aprendemos que o Senhor ouve a oração tardia de servos rebeldes. Talvez você seja um crente, talvez você esteja aqui, um crente, talvez você esteja nos assistindo, um crente, mas você esteja longe do Senhor, você esteja rebelde, você esteja se mantendo distante do Senhor. O Senhor ouve orações tardias. Talvez já tenha passado muito tempo. Talvez você esteja preocupado, será que Deus vai ouvir a minha oração? Eu não quero mais viver desse jeito. Será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que Deus vai atentar para mim? Será que Deus vai me perdoar? O Senhor ouve orações tardias e Ele responde. Clame a Deus, volte-se do seu mau caminho, do seu caminho de rebeldia, e o Senhor vai ouvir. Mas talvez você não seja um crente. E se você não é um crente, talvez você esteja cansado de lutar contra o Senhor. Talvez você esteja cansado de ser inimigo do Senhor. Talvez você esteja cansado de viver em separação de Deus. Talvez você esteja cansado de viver uma vida de pecado, uma vida de inimizade, uma vida entregue ao seu próprio coração, uma vida que não te preenche, uma vida de completa guerra contra Deus. Talvez você esteja cansado disso. E se você está cansado disso, clame ao Senhor, porque o Senhor ouve orações
tardias. Pastor Nicolas, eu já tenho 50 anos. Pastor Nicolas, eu já tenho 70 anos. Será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que Deus vai ouvir o meu arrependimento? Será que Deus vai ouvir a minha fé no Senhor Jesus? Será que Deus vai aceitar isso? Vai, porque o Senhor ouve orações tardias. O Senhor ouve as suas orações. E o livro de Jonas mostra para nós que o Senhor se atenta, o Senhor ouve e o Senhor salva. A verdade é que Deus ouvirá o seu salmo, por mais tardio que ele possa parecer. Ore a Deus, faça um salmo a Deus. Coloque isso diante do Senhor e Ele certamente vai ouvir a sua oração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este pequeno poema, por este salmo, por esta oração que estudamos hoje. Obrigado pelas tantas verdades que nós podemos aprender. Obrigado pela sua soberana mão que orientou aquele grande peixe para que abocanhasse Jonas. Orientou a Jonas, Pai, a lembrar ali da sua palavra e orar esta oração tão bonita, este salmo tão bonito, tão precioso. E nós pedimos agora que o Senhor nos dê, Pai, uma mente cheia da Escritura, a exemplo de Jonas. Mas que diferente de Jonas, nós sejamos servos obedientes ao Senhor e não rebeldes. Atua em nosso coração, Pai, quebra o nosso orgulho, para que nós sejamos servos obedientes, para que nós sejamos servos prontos a obedecer ao Senhor em temor e em tremor. Ajuda-nos nisso, por favor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida cristã, marcada por uma dependência do Senhor, lembrando sempre que o Senhor é o único recurso que nós temos, mas que é mais do que o suficiente. Ajuda-nos a lembrar dessas verdades, em meio aos dilemas, às dificuldades, às tristezas, mas também nas alegrias, nos júbilos e nas conquistas. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.